Yeah. So the first question is, where was Pam going? To a wedding. Yes, he was going to a wedding reception, right? And number 2, what was her problem? She got lost. She got lost. But why did she got lost? She got lost. British. Why? Because she was in a gas. thinking about her friend. Yeah. It is about a GPS. Yes, she didn't. Perfect. She didn't bring her GPS with her, right? So this is why she got lost. And how did she get help? What did she do in order to be helped? She rang a doorbell. She rang a doorbell. Great. And did you notice the expression and verb that she uses to say in English, saí do carro, got out. Passado, não é? Você tem get in the car, entrar no carro e sair do carro no presente, né? Que a gente está falando, get out. E aí mais na frente nós temos essa expressão de movimento, né? Ó, and she got into the car. Você está aqui fora, então você vai ter essa... Quando você tem a preposição into, né? Você tem essa ideia de movimento, né? I'm going to get into the car. Ou seja, eu estou dando movimento aqui de entrar no carro, tá certo? Então, essas expressões são interessantes. Agora já é interessante, gente, ó, que em trem, em aviões, em ônibus, né, carros grandes, você não utiliza o get in, você utiliza o get on. Get on the train, get on the plane, get on the bus. Alright? Então, there is this difference. Okay, so let's keep going. How did the woman offer to help? She said, I'll drive you there. Yeah, perfect. All right. And then Pam's was driving behind the woman's car. Yeah? Follow her. Yes. The Pam was following the woman's car. Perfect. Yeah. And does this story have a happy ending? Why not? No, in this case, it doesn't, right? Why not, guys? She went about an hour late. Yeah, this is one reason why this does not have a happy end. But what was the other reason? What Because she was at the wrong place. Yeah, she got to the wrong place. She got to the wrong place, right? And the country hotel had the same name that the right country hotel had, right? So we have some confusion as well. Okay? So that is it. Great job. So let's move on here. Aqui apenas uma questão de dica para a escrita, né, com relação a essas duas palavrinhas aqui, gente, que a gente utiliza para linkar, juntar orações, não é? Ideias no texto, que é o when, que significa quando, vocês já conhecem, né? Assim como while, when, quando e while, né? Quando a gente está falando, escrevendo, né, narrações, né, relacionando orações no passado, no presente, a gente utiliza bastante essas expressões, essas palavrinhas. E aqui nós temos o seguinte, não é? Ó, a utilização do when, né, quando você mostra eventos, né, que aconteceram no passado, né? Então você tem aqui, por exemplo, ó, eu estava caminhando para o trabalho quando começou a chover, né? Então você tem duas orações que são juntadas aí pela partícula when. E neste caso, duas orações que ocorreram, né, no passado. Uma que estava ocorrendo, né, gente? Aí para vocês não esquecerem do passado contínuo, ó.
Eu, o sujeito, o verbo to be no passado, mais verbo principal com ing. Essa é a estrutura típica do passado contínuo, ações que, né, ocorrem no passado com a ideia de continuidade. Eu estava caminhando para o trabalho quando outra ação ocorreu. Essa ação que ocorreu no passado finalizou-se no passado, né? Quando choveu, quando começou a chover, não é? Então, quando começou a chover, é uma ação que começou e finalizou-se no passado. Agora, eu estava caminhando para o trabalho, já é uma ação que dá a ideia de continuidade, né, no passado. E aí continua, o outro uso aqui do when é quando, aqui. Quando eu cheguei, não é, na esquina, a lâmpada, the light changed, a luz mudou, né? Então você percebe, quando eu cheguei à esquina, a luz mudou. Então trata-se de duas ações, né, no passado, duas ações que ocorreram, começaram no passado e se finalizaram-se no passado também. Já o while já tem outro significado. Qual é o sentido de while, gente? Enquanto? Enquanto, isso, Nayana, já enquanto, aí já traz uma ideia de continuidade, assim, de duração, né, na própria tradução, né, pessoal? Aí nós temos aqui, ó, enquanto eu estava esperando, né, um homem jovem veio, apareceu para mim, né, e me ofereceu, né, compartilhou a sombria comigo, né, o guarda-chuva comigo. Então, enquanto eu estava fazendo algo, né, uma outra coisa ocorreu, né? Então, esse enquanto aqui dessa ideia mesmo de continuidade da ação. Enquanto eu estava estudando inglês, né, minha irmã estava assistindo TV. While I was studying English, my sister was watching TV, né? Então dá essa ideia aí de continuidade da ação. Tudo bem? São partículas que você já tem conhecimento, que é só para vocês, né, na produção textual de vocês fazerem o uso dela. Porque na nossa avaliação de produção textual, com certeza, será sobre um tema que vocês terão que escrever no passado, né? Ações no passado. Então, vocês terão que utilizar o when, while, e aí os verbos regulares e irregulares no passado, e assim por diante. Alright? So, that is it. Nós finalizamos a Lesson D, tá? Nós finalizamos a Lesson D. A atividade, ela já está prontinha. Já vou postar logo em seguida na plataforma e no grupo da turma, e já avisando assim para todos que próxima semana nós teremos revisão para as avaliações. Então, nossa próxima aula, próxima semana, será de revisão. E ela vai ocorrer de forma online, porque a aula no formato online eu consigo alcançar mais colegas. Muitos colegas não estão conseguindo chegar para a aula presencial. E eu dou uma aula presencial para um aluno, 2 alunos, e eu tenho que repetir essa aula online também para os alunos que estão no formato online. Então, acaba sendo duplo trabalho que a gente pode, não é, juntar e fazer apenas no formato, o formato online, que aí eu consigo atender, é cômodo para vocês, né, que vocês conseguem me acompanhar com mais facilidade, a gente consegue abarcar mais alunos, mais colegas da turma. Tá certo? Então a gente vai continuar no formato online das aulas até o final do semestre. Tá certo? Este é o formato que vai, né, ser dado continuidade. Então, próxima semana, revisão para as avaliações, nós vamos ter nas avaliações a unidade 8 e 9, tá certo? Fiquem aguardando aí os conteúdos de revisão e aí, né, nós teremos as nossas avaliações na semana seguinte, né? Na segunda semana aí, na primeira ou segunda semana de novembro, nós já teremos as nossas avaliações do módulo 6, o último semestre de vocês. All right? So, thank you so much. Bye bye.